Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e estou aqui com um amigo que vai falar sobre um assunto que eu já tinha falado que seria para adultos e crianças. Então, trago as crianças, deixem próximas, porque agora o Dr. Luciano Hartmann, médico neuropediatra, vai falar sobre o impacto da pandemia no aprendizado. Dr. Luciano, seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite. E o programa Fala Doctor fica cheio de orgulho ter aqui conosco para falar de algo que hoje é algo que até eu e a minha esposa estamos sentindo muito em casa, que é o aprendizado dos filhos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Douglas. De fato, acho que tu não está sozinho nessa, né? Então, eu também sou pai, eu sou padrinho, sou amigo de muitas famílias com crianças, e eu vou te dizer que esse impacto foi sentido por todos. Só não vai sentir o impacto em quem não, digamos, se importa com a educação dos filhos. Esses não vão sentir impacto porque são ausentes, né? Então, a pandemia, dentre todos os impactos que ela trouxe um impacto muito grande no como manter o aprendizado nesses tempos. Seja que a escola teve que se reinventar, os professores tiveram que se reinventar, excelentes professores que depois de 20, 25 anos de carreira tiveram que reaprender a dar aulas, reaprender a preparar uma aula, porque não basta preparar se você não conseguir repassar esse conteúdo, né? Verdade. E a gente tem visto, por mais maior esforço que as famílias estejam fazendo, os professores, impactos no ato de aprender, né? Então... E dentro disso, a criança hoje, no sentido do aprender, onde tem sempre um guia, e esse guia normalmente é o presencial, que é o professor na frente, atrapalha muito naquela referência, porque a criança dentro da sala de aula, ela tem um foco, né? Tem um foco. E em casa, não. Em casa, tudo chama atenção nela. E para isso, o cérebro dela fica totalmente, quase que desgovernado. Vamos por esse caminho. Porque assim, a princípio, assim, se a gente falar de EAD, né, ensino à distância infantil, não existe EAD infantil, né? Por que as escolas não tiveram um modelo a seguir? Porque esse modelo não existe, simplesmente. Então, acho que todas as escolas se viram, se organizaram, suas equipes pedagógicas se reuniram, umas foram mais felizes que as outras no planejamento de como fazer, umas pecaram, quem sabe, pelo excesso de aulas, porque uma coisa é você permanecer 4 ou 5 horas na escola em aula, outra coisa é você permanecer 4 ou 5 horas em casa, né? Achar que o rendimento será o mesmo, não é. Na escola, todos os alunos estão numa mesma sala. Então, alunos de uma mesma turma, mesma sala, mesma temperatura, ouvindo os mesmos barulhos, olhando para as mesmas coisas, com um professor, com o mesmo horário de recreio. Em casa, cada um está num cômodo diferente, numa temperatura diferente, com vizinhos com atividades diferentes. Um pode ter uma pessoa fazendo muito barulho em reforma, um cachorro latindo, um irmãozinho chorando, alguém limpando, e aquela criança tem que estar ali tentando se concentrar no computador, onde 1000 abas podem estar abertas, 1000 avisos do computador podem estar aparecendo, internet oscilando, e não porque a internet é ruim, porque ela oscila mesmo pela demanda, né? E aí a gente ainda quer que se concentrem. Ora, abre tela, abre câmera, fecha microfone, abre microfone, fecha a câmera. E como? E ainda, muitas vezes, mas tem que aprender. Não, tem que aprender. Claro que tem que aprender. Mas essas são as condições. Então, isso a pandemia nos trouxe. Se já vivíamos dificuldades, se já temos dificuldades de aprendizado, 40% das crianças vão ter dificuldade de aprendizado, não transtorno, em alguma área. Mas, nesse momento, podemos dizer que todos sofreram impacto. Todos tiveram seu aprendizado comprometido. Não que não tenham aprendido. Não, aprenderam. Não como poderiam ter aprendido. E como recuperar isso? Não sei, acho que o tempo, paciência, né? Não agora, quando as aulas retornarem no futuro, e eu não sei quando, jogar conteúdo, porque nós temos que pensar que nós temos crianças que estão indo para o 2º ano sem ter tido o primeiro.
E tu disseste muito bem antes, nós temos em sala de aula um guia, um professor acolhedor, orientador, que tem qualificação para ensinar. Exatamente. Eu em casa não sou alfabetizador. Eu não sei ensinar meu filho a ler. Eu não tenho a paciência e as estratégias pedagógicas. Eu tenho boa vontade. Às vezes não tenho nem a paciência, porque a pandemia também me pegou. Eu também vou ficar estressado. Eu, quem sabe, briguei ou discuti com ele porque a sala estava bagunçada, porque ele ainda não tinha tomado banho. E depois eu tenho que estar de boa para a gente estudar junto. Professor, não. Não, mas eu preparo. Não. Nós podemos ter muita boa vontade, mas nós não temos como substituir o professor, a qualidade, o empenho do professor. E agora a gente está vendo em casa o tamanho da paciência que se nós com 1 ou 2 nos vemos, imagina o professor com 15, 20 na sala de aula, né? Haja paciência, haja capacidade, haja, na verdade, é uma arte de se modificar todos os dias, porque nós temos 20 alunos com perfis diferentes, que vêm de famílias com culturas diferentes, com hábitos diferentes, uns que estudam, outros que não estudam. Bom, os que estudam já está difícil, para quem não estuda, pior ainda, eu acredito. Se a gente imaginar crianças que não possuem nenhum tipo de transtorno do aprendizado, já é difícil. Agora, se a gente falar de um público que possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, transtorno do espectro autista, imagina para eles. Se já é desafiador por si só, e aí esse novo molde que quebra o que para eles é mais importante, que é rotina. E vai haver esse impacto. Está tendo esse impacto. Né? E acho que a gente vai ter que ser muito hábil como sociedade, principalmente sociedade, em botar, após tudo isso passado, após, na verdade, essa fase tão complicada de mais de 400 mortos só no Rio Grande do Sul ontem, né? E da gente explicar por que as pessoas estão morrendo para os nossos filhos, porque eles ouvem notícia também. Claro, né? A ansiedade e de botar um pacto pela educação, acho, depois, né? De a gente tentar, sem sobrecarregá-los, porque eles não têm culpa, claro, né? Mas de fazer uma retomada, buscar. Tempo não dá para usar de novo, porque tempo que passou. Mas usar primorosamente o tempo que está por vir depois. E aí a qualidade, né? A qualidade do ensino, que agora não é o mesmo como se é em tempos antes da pandemia, e que realmente essa situação em que o aluno hoje, a criança, ou seja, o adolescente, o que está dentro de uma escola, perdeu aquele hábito, ano a ano, tendo ali todo dia aquela disciplina, agora sem essa. E no caso dos pais, se os pais já deixavam antes ao léu, e se agora estão deixando, como que vai ficar essa criança? E assim, muitos pais estão em home office, né? Então, qual era uma grande segurança que a gente tinha quando nossos filhos estão na escola? Estão na escola. Tem alguém responsável. O segundo melhor lugar mais protegido fora a minha casa é a escola do meu filho. Verdade. Lá eu confio, lá eu não temo, lá ele pode se machucar, ele pode cair, ele pode se ralar, ele pode brigar, pode, isso acontece. Mas ele está seguro. Então eu poderia trabalhar tranquilamente, né? Agora, e quando ele não está na escola, ele está em casa, eu eventualmente tendo que trabalhar, a minha esposa ou as mães e pais tendo que trabalhar em home office, ou seja, eles estão trabalhando. E essa assessoria que a criança precisa, seja pela questão tecnológica ou para ajudar a organizar este ambiente de estudo, os pais também estão trabalhando. Então os pais não poderão ficar toda a tarde acompanhando, porque eles também estão trabalhando. Antes essa criança estaria na escola. Então é difícil quando a gente espera que durante 5 horas numa tarde, ou que sejam 2, 1, enfim, eu estou dando um exemplo, que os pais estejam sempre ao lado para o auxílio, sendo que eles também estão adaptando-se ao trabalho remoto. O tempo não parou. Exatamente. Então, e as crianças precisam de rotinas e organização ambiental. Sem isso, nada. E quando eu digo rotinas, não é só rotina de estudo. As nossas crianças estão com hábitos de sono desregrados. E sono é fundamental para qualquer atividade mental, orgânica.
Não há como se pensar em comportamento bom com sono ruim. Não há como se pensar em aprendizado, memorização com sono ruim. Aquelas histórias, vou virar a noite estudando. Pode virar, você não vai aprender nada. Você vai no máximo decorar por 48 horas. Nossas crianças estão com alimentação precária. E aí vai respingar também nos hábitos de higiene bucal, de fazer precária. A alimentação nossa atualmente já não era. Agora ficando só em casa, a praticidade de se abrir uma embalagem e comer o que vem dentro, dessas de comida saudável, impacta em tudo. Em obesidade e na saúde bucal, né? E que quando não dói muito, não se procura muitas vezes dentista, né? Se não está doendo muito, dá para aguentar em casa. Exato, né? dá para aguentar. E outra também assim, que hoje a telinha, ela fica muito mais tempo na frente da criança. Isso. Aí então, é a aula que fica ali, aí dali a pouquinho sai da aula, vai para um jogo, aí sai de um jogo, vai para um filmezinho. Então quer dizer que a telinha está sempre na frente dele. E como nós havia falado antes de vir para cá, e a infância? E a infância? E a infância? A tela, né? Existe um grande trabalho que está sendo realizado, ele está em andamento ainda, existem somente uns resultados, já algumas observações durante o trabalho que mostram que o uso profissional você está usando, mas não há aquele prazer, não há aquela, digamos, opção em estar usando. É uma ferramenta. O uso recreativo, né, que gera muita ansiedade, e a gente consegue ver essa ansiedade que as telas geram nas crianças, não quando elas estão com a tela somente, mas quando elas ficam sem a tela. Porque não o uso de tecnologia, não. A tecnologia é maravilha. O mau uso, e podemos traduzir pelo excesso de uso, é que vai fazer o quê? Primeiro, que causa isolamento social, né? A criança às vezes está sentada na sala com o celular, é como se tiver gente com ela, não tiver, não dá nada, ela não está nem prestando atenção. Mas quando essa criança às vezes fica sem o eletrônico, aquela capacidade de se interter com outras coisas, de criar uma outra brincadeira que não venha pronta, ela perde. E muitas vezes, pessoal, vocês podem até ver em casa, crianças às vezes pequenas com celular, elas não olham os vídeos até o final. Elas estão olhando, logo elas já estão trocando, já estão botando outros, quer dizer que elas não estão olhando. Elas não suportam ver a possibilidade de ter um outro vídeo do lado. E elas já clicam naquele, daqui a pouco já clicam no outro, por ansiedade, por impulsividade. Então aquela criança fica e quando você retira e fica um pouco sem, aquela criança fica agitada. E usar as telas naquele momento da alimentação faz você comer mal, faz você comer rápido, faz você nem mastigar direito. E pior, usar antes de dormir. Porque a tela não é um calmante, ela é um estimulante. É como você tomar uma xícara enorme de um café super reforçado antes de dormir. Você está acionando o seu cérebro, ligando ele, fazendo todas as relações, memória visual, memória auditiva, memória de longo prazo, no momento que você quer que seu cérebro relaxe para dormir. Como após jogar um joguinho, eu vou desligar, simplesmente virar para o lado e vou dormir? Não. Então a gente está vendo agora, durante esse período de pandemia, de ficar muito em casa, muito uso de eletrônico, uso excessivo de eletrônico à noite, distúrbio de sono. O que gera o distúrbio de sono? Dificuldade de memorização. E durante o dia, a criança não fica sonolenta, ela fica mais irritada, hiperativa e dispersa. É quase como um nenezinho que quando às vezes está limpo, alimentado, mas está chorão. A gente fala, está caindo de sono, irritabilidade. Então, crianças não vão ter sono. O adolescente é diferente, ele está em outro momento. Né? Começa a ter o sono diurno e quer ficar à noite mais acordado. Sim. Mas a criança não, ela vai ficar irritada. E aí impacta na hora de você conversar sobre os hábitos de estudo dela. Fazer o dever de casa. Porque dever, vamos combinar, né, Douglas? Acho que nem eu nem você gostávamos muito, verdade. Né? Porque se fosse bom, a gente chamava de prazer de casa, né? O nome é dever, significa tem que ser feito. E você tem? Agora, no segundo bloco, vamos falar mais sobre a ansiedade e vamos ver esse dever, né, doutor Luciano? Até breve.
Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então vamos voltar para o nosso segundo bloco, com uma conversa muito boa e difícil de não se ver em tudo que o Dr. Luciano falou no primeiro bloco. Então eu quero falar de algo assim que aconteceu no início do ano passado, e relacionado ao Diogo, nosso filho, que ele teve um problema que até depois o Dr. Luciano tratou e vem acompanhando, que foi de um excesso de brincadeiras num dia e um excesso de jogos. Ele ficou entre 9 e 12 horas, ao ponto que ele teve uma convulsão. Levamos de imediato para o hospital e aconteceu então, que agora o Dr. Luciano vai falar, mas que para nós pais é algo assim de se pensar muito numa questão de que o seu filho pode ter algo dessa forma e que de forma alguma eu não quero ter de novo, porque a sensação que se tem que está perdendo ali a criança, e aquela criança é teu filho. E tem um momento do Diogo que, quando ele recebe os medicamentos, que ele está voltando, ele me perguntou se ele estava no céu. Ele estava voltando. Então, o que eu digo assim, é grave essa questão, até mesmo que o Dr. Luciano falou no primeiro bloco, vou falar de novo, é grave isso. E eu e ele, nós havia falado antes do programa que essa gurizada não pode perder a infância. Tem uma natureza na volta, tem algo assim que para o cérebro dele é muito bom, não é, Dr. Luciano? Muitas vezes alguém pode, como eu falei, eu gosto muito de tecnologia, tá? Se não fosse pela tecnologia, não estaríamos aqui chegando com esse nosso bate-papo, fazendo hoje vídeo teleconsulta, né? Atendendo pessoas que estão longe, mas ela tem que ser usada com bom senso. E a gente não pode, às vezes, permitir que crianças imaturas, que são movidas pelo prazer, que elas não têm ainda a capacidade, não que elas não queiram, elas não têm essa capacidade de fazer aquela relação de causa e consequência, tomem decisões que não cabem a elas, que lhes falta maturidade para tomar em relação ao tempo de uso de alguma coisa. Uhum. Se nossos filhos quisessem comer brigadeiro, o dia inteiro, 24 horas por dia brigadeiro, nós permitiríamos? Não, falaríamos, faz mal para a saúde. Mas e o eletrônico? Também faz mal para a saúde. E aí a gente faz vista grossa às vezes? Né? Então, como tu citaste, o Diogão lá que teve a crise, né? Convulsão, gente, ele é um sintoma. Tá? Uma pessoa que sofre um traumatismo crânioencefálico pode ter uma convulsão, uma intoxicação, pode ter uma convulsão. São descargas elétricas anormais no cérebro, que mostra que há algo alterado no funcionamento elétrico, tá? É uma crise convulsiva, que em algumas pessoas, a doença clássica é a epilepsia, mas nem só a epilepsia da convulsão, né? Então, a gente sabe que uma estimulação excessiva, baixa qualidade e intensidade de sono, são fatores predisponentes, estresse acumulado para a crise convulsiva, né? E meu filho, eu também tenho um filho que já teve crise convulsiva febril, e aquilo que tu disseste, eu mesmo sendo da área da neurologia infantil, mas quando você está do lado de lá da mesa, de pai, a sensação é de perda, né? E é algo que, primeiro, que a imagem você nunca mais esquece, né? Essa imagem,
Qualquer Alzheimer jamais vai fazer eu esquecer a cena e você nunca mais quer passar. Então, se há algo que nós adultos, pais, que temos esse dever de não só fazer o que os nossos filhos gostam, mas também o que eles precisam, Claro. temos o poder de fazer pelo bem deles, por que não fazer? Porque não é fácil. Estabelecer uma rotina adequada. Nossos pais não tiveram esse problema, sabe por quê, Douglas? Porque quem queria olhar desenho animado naquela época, olhava de manhã o programa da Xuxa, que era o único período do dia onde havia desenhos. E os Thundercats às 5 da tarde. Caverna do Dragão, que eu nunca entendi o final. Fora isso, faz o quê? Vai brincar. Hoje tem desenho 24 horas por dia em vários canais. 24 horas, é verdade. E quando der um problema na televisão, usa o tablet, o celular, multiplataformas. Então, este horário, estabelecer horários para o uso disso, claro, nós temos as restrições agora sociais, né, mas as crianças estão perdendo infância, como às vezes eu brinco, assim, as crianças hoje quebram às vezes um braço porque caíram do pula-pula. Ninguém mais quebra braço que de árvore, né? Por quê? Porque as crianças não sobem mais em árvore. As crianças não caem mais de murinho porque elas não sobem mais em muro. Então, essas habilidades que as crianças teriam ao explorar o meio, elas deixam de ter. E por mais, tem um trabalho também que mostrou que a habilidade, usando um jogo que as crianças conhecem muito, que é o Minecraft, né, que é um jogo de construção tridimensional, as habilidades de orientação espacial, que é aquele jogo que você adquire jogando, de empilhar, montar casas, se você pegar os blocos e der para uma criança montar na vida real, ela não consegue fazer a mesma coisa. Então, uma habilidade criada no game não se transfere para a vida real. Os blocos lá, da maneira que você colocar, ele fica no jogo. Aqui, se você não botar ele bem alinhado, ele cai. E as crianças não têm paciência para jogar esse jogo e voltam para lá. Então, rotinas. Eu diria rotinas. Criar rotinas saudáveis de tudo. Tem vezes que a criançada está ali passando, aí o pai vai lá, a mãe vai lá e toma. Aí já fica bravo, né? Já fica bravo. E aí, tá, fulano, vai fazer alguma coisa? Mas eu não tenho nada para fazer. Exato. Então, a criança, ela fica, parece que aquilo ali é o sustento dela diário e hoje noturno. Isso. Então, como se não tiver um limite e não colocar ali uma regra, o aprendizado dessa criança vai ser... E aí tu imagina assim, desliga isto que é legal, que você gosta, para vir fazer o dever de casa. Bom, aí a guerra é maior. Maior. Então, uma estratégia, sempre de acordo com cada rotina familiar, é organizar. Dá para fazer absolutamente tudo no dia, de maneira organizada. E uma das coisas mais importantes, a gente tem que garantir uma alimentação adequada, nenhuma máquina rende se não bem abastecida, né? E um sono de qualidade. E no sono, lembrando, ninguém tomaria cafeína para dormir, portanto, não vamos usar eletrônicos, telas recreativas à noite, pelo menos, se a criança vai dormir às 10, primeiro que não tem por que olhar desenho animado, não tem por que jogar depois, eu acho não, nós temos que ter, no mínimo, gente, para quem não consegue nada, mínimo é 1 hora. Ideal, no mínimo 2 horas, antes do horário de dormir, estar fazendo outras atividades. Pode brincar com brinquedos, mas não telas, aonde emana muita luminosidade, que é inimiga da nossa melatonina, que é o nosso hormônio do sono também, né? A melatonina é liberada com baixa luminosidade. Isso é fato, é verdade. O que não acontece muito hoje em dia, né? Mas muito... essa informação que deixa agora é muito importante para você que está em casa. Então cuidem disso, porque, como já falaste, né, o sono, ele relaxa, e além de relaxar, ele faz com que as nossas células, elas se transformem novamente o que se perdeu, né? Nem tudo, mas é uma reabilitação, ela faz uma reabilitação. O nosso corpo precisa, na verdade, nós precisamos do sono restaurador. Isso. Restaurar. É durante o sono que a memória ocorre,
né, que existe a materialização do aprendizado em memória. É só durante o sono. Então, alguém que não dorme bem, não estou dizendo que não poderá aprender, mas não como poderia. A gente não pode ser 0 ou 8. Mas está aprendendo. Não como poderia. Poderia estar rendendo mais. Né? Então, para que jogar contra? Né? E todo o dia, com organização de horários, qual será o horário onde vou fazer minhas atividades escolares? Em que ambiente? Na sala onde está o cachorro? Ou o maninho brincando, a maninha brincando? Tem que se criar um ambiente adequadamente arejado, luminoso, livre de outros estímulos, não com 500 brinquedos na frente da criança. Vai chamar a atenção dela. Porque na escola ela não teria isso. Claro. Por que em casa nós temos que desafiá-la? Vamos ver se tu consegue prestar atenção com 500 brinquedos na tua frente. Não tem. Vamos ajudá-la, já que ela não consegue fazer isso por conta. E falaste também do bicho de estimação, né? Que normalmente o bicho de estimação ele vai estar do lado da criança ali, que estão sempre juntos, é um companheiro. Super amigo, vai querer estar lá. Aí daqui a pouquinho puxa ele, mostra para os coleguinhas, mostra para a professora. Abre isso eu vejo muito. Eu quero te mostrar meu... Claro, imagina querer mostrar o bichinho que gosta tanto. Sim. Mas não é a hora. Não é a hora. Então qual é a melhor maneira? Ele não esteja aí do lado. Eu ganhei um brinquedo novo, mas não é a hora do brinquedo novo, está do lado na hora de fazer o dever. Como organização, aonde a gente vai almoçar? Na frente da televisão? O ideal é que não. Que horas vai ser o dever? Que horas vai ter alguém em casa para tirar as dúvidas ou ajudar a fazer, se não é aula online, tirar as dúvidas? Né? Que horas vamos fazer aquele planejamento para começar a desligar as coisas e que horas vai dormir? Não é que tem que dormir às 8, capaz, fica com a família, curte, muitos pais só estão de noite em casa. Mas deixa o game de lá. Momento família, né? Momento família. Isso é importantíssimo. Foi uma chance de redescobrimento da família também, exatamente. A pandemia, todo mundo fica junto em casa. Até o momento da família é importante quando vocês vão assistir o programa Fala Doctor. Faça o momento família. Sempre na segunda, às 21 horas, vão ali todos, vão assistir o programa Fala Doctor. Com certeza vão ganhar muito com isso. Vão. Porque é fundamental que a gente volte a ter, na verdade, porque hoje, às vezes na minha casa acontece, cada um está com a cabeça numa tela, né? Cada um está numa cabeça numa tela, é como se cada um estivesse sozinho. Exatamente. Né? E isso, eu fico pensando, qual a chance de ser saudável para o indivíduo e para o grupo que esse indivíduo pertence? Verdade. Acho que nenhuma, né? Eu acho também. Doutor Luciano, temos muito mais a falar sobre isso, mas espero vê-lo daqui a um tempo também no programa Fala Doctor. E gostaria que deixasse essa mensagem para todos que nos estão assistindo. Já falaste muito e com certeza todos se incluíram nisso, até os cachorros também. Né? Mas eu gostaria que deixasse uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Ninguém escolheu, acho que passar por essa pandemia, não existe um manual que diga como se passa por uma pandemia, né? Mas quando não se tem opção, a gente tem que dar um jeito de se virar, né? Com organização, vamos cuidar, é nosso dever de pais e guias, né? Cuidar das nossas crianças, tentar fazer com que elas passem bem por esse momento, ouvi-las, não quer dizer sempre aceitar o que elas querem, né? Botar rotinas saudáveis, dar exemplo, não só conselho, né? E vai passar, pode demorar, sim, mas vai passar. E depois a gente aprende com essa para quem sabe no futuro enfrentar uma outra pandemia. Isso porque mesmo. eu acho que sempre vai ter. Então, mas vai passar. Algo que vai passar, a gente sabe disso, mas o importante todo mundo tem vontade de criar, adequar uma ordem, uma disciplina, colocar em ordem aquilo que a gente sempre todo dia assim, eu tenho vontade de fazer isso. Mas tem uma palavra que é especial e vem antes da vontade. Se chama força de vontade. Você tem que ter força para que tudo que o Dr. Luciano falou, de se fazer. Colocar mesmo a criança nesse ambiente que tem que colocar para estudar. Não é almoçar ou lanchar na frente da televisão, tem seu ambiente. Criar essa situação. Então, bote a força. Não é fácil mudar, mas com perseverança, uma rotina depois de encaixada, ela vira um hábito. É isso. E aí tudo fica mais fácil. Pronto, tá aí. Ó. Muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade. Pela tua vinda. Tua agenda é sempre lotada, mas fico feliz que conseguiste vir até o programa Fala Doctor. Foi um prazer. Obrigado e a você também, telespectador. E até a próxima.